Então, olá, meus amigos do Estratégia. Agora nós vamos começar a gravação dos vídeos sobre dicas de direito processual civil para os nossos concursos. Reuni aqui os principais pontos da matéria em formas de dicas e vamos bem tranquilamente aqui expor o que a gente tem que lembrar para as nossas provas, seja da FCC, CESP, VUNESP e outras bancas que cobram essa matéria. Então, começando a primeira dica, nós vamos falar sobre as características da jurisdição. Então, o que nós sabemos? Que a jurisdição é o dizer o direito. É quando o Estado diz o direito no caso concreto. Então, se existe uma dúvida acerca do direito do Bruno, Bruno ajuiza uma ação e o Poder Judiciário diz o direito, se ele possui ou não direito a ser indenizado. Como características da jurisdição, nós podemos destacar, em primeiro lugar, a substitutividade. O que significa dizer que a substitutividade é uma característica da jurisdição? Vejam que o Estado, quando atua, dizendo o caso concreto, ele substitui a vontade da parte. Vejam que a vontade do réu não era indenizar, mas o Estado, substituindo a vontade dele, determina a indenização, condena ao pagamento de determinada quantia. Então a vontade da parte é substituída pela vontade do Estado, que impõe uma determinada situação. Depois, nós podemos falar de definitividade, e aqui fiz menção a um dispositivo do CPC, o artigo 467. Por que definitividade? Vejam que a decisão judicial, ela é proferida, a sentença, ela é proferida para tornar-se definitiva, para tornar-se imutável. Esse dispositivo aqui, ele vai falar do Instituto da Coisa Julgada. O Estado profere decisão judicial, profere a sentença analisando a situação em concreta para que aquela decisão se torne indiscutível, imutável, definitiva. O Estado não quer voltar a rediscutir aquela situação em outros processos. Ele analisa aquela situação envolvendo autor e réu em apenas uma ação, em apenas um processo que foi ajuizado. Depois, nós temos a imperatividade. Qual que é a ideia da imperatividade? As decisões judiciais, elas são proferidas de forma imperativa, elas são proferidas para serem cumpridas. Então, o Estado, ele impõe uma condenação, condena o réu ao pagamento de R$10.000. Se o réu efetuar o pagamento voluntário, o processo está extinto. Mas se não houver esse pagamento voluntário, o Estado, de forma imperativa, ele vai retirar esses R$10.000 do patrimônio do réu, do devedor, do executado. Então a sua atuação se faz de forma imperativa. E o que acontece? Nós temos no processo as chamadas normas de ordem pública, que nós vamos conversar depois com mais calma. Essas normas de ordem pública são normas imperativas, são regras que foram criadas pelo legislador para serem cumpridas, independentemente da vontade das partes. E por fim, inércia. Nós temos aqui o princípio da inércia e destaquei para vocês dois artigos que são indispensáveis para as nossas provas. Artigo 2º e artigo 262 do CPC. A jurisdição, ela é inerte. Significa dizer que o Estado, ele só vai analisar aquele caso concreto, aquele conflito existente, se ele for provocado. A gente fala que o Estado não sai atrás do problema dos outros para solucionar, não. O Estado permanece inerte, esperando ser provocado pelo interessado. Uma vez provocado, aí sim o Estado, com base nessa imperatividade, realiza atos para resolver o conflito, mas ele precisa ser provocado. Antes disso, ele é inerte. Como é que eu provoco o Estado? Como é que eu retiro o Estado dessa inércia? Por meio do exercício do direito de ação. Por meio do exercício do direito de ação, eu vou ao Poder Judiciário, provoco o Estado para que ele analise a situação em concreta. Então, se nós pegarmos
os artigos 2º e 262 do CPC, nós vamos ver que eles se completam. O processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. Então, o processo começa por iniciativa da parte que dá o pontapé inicial, que exerce o direito de ação, que vai ao Poder Judiciário e apresenta a petição inicial. Uma vez iniciado o processo, uma vez dado esse pontapé inicial, os atos processuais serão realizados pelo próprio Poder Judiciário, por impulso oficial. Cuidado, esses dois artigos, eles são muito lembrados nas nossas provas de concurso. Partindo para a segunda dica. A segunda dica está relacionada ao princípio do duplo grau de jurisdição. Olha o que acontece. É extremamente normal nas ações nós temos os recursos. A parte que foi condenada ou a parte que não conseguiu o que queria, ela sempre pensa em recorrer. Então, se eu fui condenado ao pagamento de 10 mil reais, logo penso, vou recorrer. Vou recorrer para tentar mudar essa decisão que entendo injusta. Se eu fui ao Poder Judiciário querendo receber dano moral e o Estado me negou esse pedido, logo penso, vou recorrer porque essa decisão está errada. Quero que o tribunal, analisando o meu recurso, ele altere a decisão, afirme que eu tenho direito ao dano moral. Só que olha o que acontece, recorrer, utilizar de recursos no caso concreto, ele está relacionado a esse princípio do duplo grau de jurisdição. É exatamente esse princípio que diz que as partes podem se valer dos recursos. Só que o que nós temos que tomar cuidado para as provas? O duplo grau de jurisdição, coloquei para vocês, não é uma garantia absoluta. Porque existem situações em que não há possibilidade de se recorrer. Então nós não temos uma garantia absoluta. Em todo e qualquer processo você vai poder recorrer? Não. E olha, além disso, o duplo grau de jurisdição não é uma garantia explícita na Constituição Federal. Nós não encontramos no texto da Constituição um dispositivo falando do duplo grau. Não é uma regra, não é uma garantia explícita. Ela é uma garantia implícita. Então, implicitamente, a Constituição diz que as partes podem recorrer quando afirma que cabe aos tribunais o julgamento dos recursos. Se a Constituição diz que cabe aos tribunais a análise dos recursos, por outro lado, implicitamente está dizendo que eu posso interpor esses mesmos recursos, que eu posso exercer o duplo grau de jurisdição. Então não é uma garantia explícita, ela é implícita. E não é uma garantia absoluta, porque existem situações em que eu não posso recorrer, que eu não tenho um órgão de hierarquia superior acima. Um exemplo aqui, aquelas ações que nós chamamos de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Então, as ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal, que são aquelas ações que já começam no Supremo, que eu ajuizo no Supremo. Acima do Supremo não existe nenhum órgão jurisdicional. Nós já estamos na cúpula do Poder Judiciário. O processo já começa no Supremo, órgão de cúpula. Logo, não há que se falar em possibilidade de recurso. Logo, não se exerce nessa situação o duplo grau de jurisdição. Perfeito? Passando agora para a nossa terceira dica, que fala sobre o princípio do livre convencimento motivado. Esse dispositivo, esse princípio, ele é sempre lembrado nas nossas provas. Você pode pegar aí, o artigo 131 do CPC. Enquanto eu vou falando, você vai pegando esse artigo 131 para marcar aí no seu material. Qual é a ideia do princípio do livre convencimento motivado do julgador? Digamos que você seja juiz e você esteja ali pronto para proferir uma sentença. Você está analisando os autos do processo, pensando, vendo as provas que foram produzidas para concluir se o autor tem ou não razão naquilo que pede. Você percebe que existe uma prova pericial que foi realizada, testemunhas que foram ouvidas, partes que foram ouvidas, documentos que foram juntados aos autos.
E aí você se faz a seguinte pergunta: será que existe uma prova mais forte ou mais fraca que a outra? Não. Todas as provas possuem a mesma força. Uma prova testemunhal possui a mesma força de uma prova pericial. Todas elas servem para a demonstração do direito e todas elas servem para convencimento do juiz. Então você, juiz, pode se convencer sobre a existência ou não do direito, tanto por meio da perícia, por meio da testemunha, por meio de um documento. Por quê? Você é livre para se convencer. Olha lá o nome do princípio. Princípio do livre convencimento do juiz. Você é livre para se convencer. Em tese, olha o que pode acontecer. Você, juiz, ouviu 20 testemunhas. 19 afirmaram que o autor não teria direito e uma afirmou que ele teria direito. Você, juiz, é livre para concordar com aquela única testemunha. Você vai falar o seguinte: não, eu levei fé, eu estou acreditando nessa única testemunha, então vou reconhecer o direito com base nesse único testemunho. Você é livre para isso. Só que essa liberdade, por um lado, tem ali um outro ponto, tem um contraponto. Você é livre para se convencer, mas você deve motivar a decisão. Então, decisão judicial, ela tem que ser motivada. Você até pode se convencer por aquela única testemunha, mas você vai ter que dizer o porquê, você vai ter que motivar, vai ter que fundamentar, vai ter que explicar esse seu entendimento. Se você não motiva, se você não fundamenta a decisão, ela será nula. Então, o artigo 131 do CPC traz exatamente esse princípio. Não há prova mais forte ou mais fraca. Você, juiz, é livre para se convencer com qualquer meio de prova que foi produzida naquele processo. Só que você tem que fundamentar, você tem que motivar. Nós podemos colocar aqui um outro artigo, que você também vai estudar muito lá em Constitucional, que é o artigo 93.9 da Constituição Federal. É ele que diz que decisão judicial tem que ser fundamentada sob pena de nulidade. Perfeito, pessoal? Agora, seguindo para a nossa quarta dica. Fala sobre outro princípio importante, que é o princípio da identidade física do juiz. Então, você pode dar sequência aí no seu Código de Processo Civil. Você acabou de analisar, destacar o artigo 131 e agora segue para analisar o artigo 132. Esse dispositivo traz o princípio da identidade física do juiz. Esse dispositivo é muito importante, esse princípio é importante e é fácil de ser entendido. Qual que é a ideia aqui? O legislador, ele procurou criar uma regra que tornasse o julgamento melhor. Como assim? O legislador pensou o seguinte: o doutor João, que foi o juiz que conduziu a audiência de instrução-julgamento, o doutor João, que foi o juiz que ouviu as testemunhas, que esteve cara a cara com as testemunhas, que colheu os depoimentos pessoais das partes, ele tem melhores condições de julgar aquele processo que um outro juiz que venha apenas a ler os depoimentos. Uma coisa é você ouvir a testemunha, estar cara a cara com ela. Outra coisa é você ler o depoimento dela no papel. A ideia é, o juiz que esteve na audiência, que produziu as provas na audiência, tem melhores condições de julgar do que outro juiz. Então, qual foi a ideia, a regra criada lá no artigo 132 do CPC? O juiz que concluir a audiência deve julgar a lide. O juiz que participar da audiência, que produzir a prova em audiência, deve julgar a lide. Essa é a nossa regra. Eu crio uma identidade do juiz. Quem foi o juiz que concluiu a audiência, que participou da produção das provas? Doutor João. Ele deve julgar aquele processo. Só que o que acontece? É claro que o artigo 132 levou em consideração algumas situações excepcionais. Pode ser que não seja possível o julgamento pelo doutor João. Pensem o seguinte: o doutor João realizou a audiência, colheu as provas e foi acometido de uma doença grave que gerou o afastamento dele.
Ele está de licença por motivos de saúde. O doutor João participou da audiência e se aposentou. O doutor João participou da audiência e foi alçado a desembargador no tribunal. O doutor João, ele produziu a prova e não está mais atuando naquela comarca, por exemplo. Existem várias situações reconhecidas pelo 132 do CPC de impossibilidade de julgamento pelo doutor João. Então, nessas situações excepcionais, o substituto legal julgará. Caberá o julgamento da lide ao substituto legal. Então vamos lembrar tanto da regra geral quanto das exceções que constam nesse dispositivo. E aí, partindo para a nossa quinta dica. Agora nós já saímos aqui da parte dos princípios do processo civil e já iniciamos aqui, o estudo das condições da ação. Qual a ideia aqui que nós temos que passar das condições da ação? Vamos lá. Lembrando do princípio da inércia primeiro. Então eu disse para vocês que o Estado é inerte, ele fica parado esperando ser provocado pela parte. Como é que eu provoco o Poder Judiciário? Vocês anotaram que é por meio do direito de ação. Esse direito de ação, ele é condicionado, ou seja, para que eu exerça o direito de ação, há necessidade do preenchimento de algumas condições, de alguns requisitos. As condições para o exercício do direito de ação, elas são conhecidas como condições da ação. Então eu coloquei aqui para vocês as condições da ação, que são esses pressupostos, esses requisitos que devem estar preenchidos para que eu tenha o exercício do direito de ação. São 3 essas condições. Essas condições da ação, coloquei para vocês, elas constam nominalmente no artigo 267.6 do CPC. Se nós formos ao 267.6 do CPC, nós vamos verificar que as condições da ação são legitimidade das partes, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido. Aqui ficou um pouquinho apertado, mas consta lá no seu artigo do CPC. Legitimidade das partes, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido. Essas são as 3 condições que eu tenho que demonstrar ao Poder Judiciário. Só que o que acontece se eu não conseguir provar ao Poder Judiciário o preenchimento de tais condições? O que vai acontecer se alguma dessas condições estiver ausente? Coloquei para vocês, galera, o seguinte: na ausência, haverá extinção do processo sem resolução do mérito. Sempre que estiver ausente alguma condição da ação, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito, sem julgamento do mérito. O que significa dizer que não haverá o julgamento do mérito, que o processo será extinto sem resolução do mérito? Significa dizer que o Poder Judiciário não terá condições de analisar o pedido que você formulou. Então vamos colocar aqui, mérito como pedido. Se o processo será extinto sem resolução, sem julgamento do mérito, é porque o Poder Judiciário não terá condições de analisar os seus pedidos. Você requereu a condenação do réu ao pagamento de danos morais e danos materiais. O Estado vai dizer que, por estarem ausentes as condições da ação, ele não tem como analisar esse pedido. E aí o processo será extinto sem resolução do mérito. Sendo extinto sem resolução de mérito, nada me impede de reajuizar essa ação desde que eu corrija o erro. Digamos o seguinte, um exemplo simples, que eu tenha ajuizado a ação em face de outra pessoa que não foi aquela que me gerou o dano. Quem me gerou o dano foi João. E aí, por erro, eu ajuizei a ação em face de José. José não é legítimo, não está presente aqui a primeira condição da ação que eu escrevi para vocês, que é a legitimidade das partes. O Poder Judiciário vai verificar o seguinte, eu não tenho como analisar se você tem direito a ser indenizado ou não
Porque você ajuizou a ação em face de uma pessoa ilegítima. Você não ajuizou a ação em face da pessoa correta. Então eu vou extinguir esse seu processo sem resolução de mérito, sem analisar o pedido, para que você possa reajuizá-lo em face de João, ou seja, corrigindo aquele erro. Perfeito, pessoal? Além disso, sobre condições da ação, o que nós temos aqui na dica número 6? Coloquei para vocês que as condições da ação, elas são normas, as condições da ação, elas são normas de ordem pública. Então, primeiro aqui, o que significa dizer que as condições da ação são normas de ordem pública? São normas que devem estar presentes obrigatoriamente. São normas obrigatórias. São normas que demonstram o interesse do Estado. O legislador criou as condições da ação, disse que elas devem estar presentes e criou essas regras de forma obrigatória. Tem que estar presente, não há qualquer situação excepcional. Ou seja, se elas estiverem ausentes, obrigatoriamente o resultado será a extinção sem resolução de mérito. No nosso exemplo lá do João e do José, nós dissemos que a ação, em vez de ser ajuizada em face de João, foi ajuizada em face de José. É claro, pessoal, que o José, a primeira coisa que ele vai alegar, a primeira coisa que ele vai dizer no processo é que ele é ilegítimo. Eu não tenho nada a ver com essa situação porque não fui eu que gerei o dano. Pelo próprio relato da petição inicial, vocês percebem que não fui eu, José, que gerei o dano, que foi outra pessoa, que foi o João. Essa é a primeira alegação que o José vai trazer. E reconhecendo essa ilegitimidade, o juiz vai extinguir o processo sem resolução de mérito, como vocês já sabem. Só que o segundo ponto aqui responde a seguinte pergunta: e se o José não alegar? Se o José esquecer de alegar essa ilegitimidade, será que o juiz pode reconhecer esse vício por ele mesmo, sozinho? A resposta é positiva. Dizer que o juiz pode reconhecer o erro sozinho, por ele mesmo, sem requerimento de ninguém, significa dizer, como eu coloquei para vocês, que o vício pode ser conhecido de ofício. Então, dizer que o vício pode ser conhecido de ofício significa que ele pode ser reconhecido pelo juiz sem necessidade de requerimento, sem necessidade de pedido. Mesmo que o José esqueça de alegar a sua ilegitimidade, o juiz, vendo aquela situação, ele pode concluir que José não é a pessoa correta a sofrer aquele pedido e sozinho, por ele mesmo, extinguir o processo sem resolução de mérito. Então, é a primeira vez que a gente fala sobre essa situação de ofício. É a primeira vez aqui nas nossas dicas que nós falamos dessa expressão. O juiz vai atuar de ofício. Essa expressão vai ser encontrada em outras partes da matéria. Eu posso vir a falar aqui várias vezes, o juiz de ofício faz isso, o juiz de ofício faz aquilo. E a ideia sempre vai ser essa. Se o juiz está atuando de ofício, é porque ele está atuando mesmo sem pedido de ninguém, mesmo sem requerimento das partes. Ele está atuando por ele mesmo, por ter verificado sozinho a ocorrência de um erro, de um vício. Perfeito, pessoal? E aí, seguindo para a nossa dica 7, que fala de condições da ação ainda. É a nossa última dica sobre condições da ação. A primeira condição da ação que eu escrevi para vocês no slide anterior e que consta lá no artigo 267.6 do CPC é a legitimidade das partes. Legitimidade das partes, vou anotar para vocês aqui, existem duas espécies. Eu tenho a legitimidade ordinária e a legitimidade extraordinária. Ordinária vem de comum. Legitimidade ordinária, legitimidade comum. Aquilo que acontece na maioria das situações, aquilo que se espera
que aconteça. Legitimidade extraordinária, ou seja, aquela que acontece em situações excepcionais. Qual vai ser a ideia aqui, pessoal? Legitimidade ordinária. O que nós podemos colocar aqui e explicar de uma forma bem simples? Eu sofri um dano que foi causado por João. O que se espera? Que Bruno, titular desse direito violado, vá ao Poder Judiciário. Se o dano foi sofrido por Bruno, se o Bruno tem direito a ser indenizado, o normal, o comum, o que se espera é que Bruno vá ao Poder Judiciário, Bruno exerça o direito de ação. Então vocês percebam que existe uma certa coincidência. Bruno é o titular do direito material, Bruno exerce o direito de ação. Isso é o comum, essa é a legitimidade ordinária. Só que existem situações excepcionais em que aquele que vai ao Poder Judiciário não é o titular do direito. Ele está indo ao Poder Judiciário para defender o interesse de outra pessoa. Isso daqui acontece muito com o sindicato. Pensem que você, ex-empregado de determinada empresa, assim como dezenas e centenas de outros ex-empregados, não tenha recebido todas as verbas rescisórias, as verbas trabalhistas. Vamos reunir essas centenas de empregados e vamos lá ao sindicato. Convencemos o sindicato da existência do nosso direito e o sindicato ajuiza a ação em face da empresa. Vejam que o direito é meu, seu, dessas centenas de empregados. Mas quem está exercendo o direito de ação? Quem foi ao Poder Judiciário e ajuizou a ação? Quem é o autor da ação? Não são os empregados, não são os titulares do direito. Eu tenho um terceiro indo ao Poder Judiciário. O sindicato foi ao Poder Judiciário não para defender interesse dele, não, para defender interesse alheio, interesse de outros. Isso daqui é uma situação excepcional que consta no artigo 6º do CPC. Essa situação nós vamos chamar de legitimidade extraordinária. Eu vou afirmar que o sindicato está atuando com legitimidade extraordinária, que ele está substituindo os titulares do direito. Claro, os empregados não querem ir ao Poder Judiciário, então o sindicato vai para a proteção dos mesmos. Então essa legitimidade extraordinária, primeiro, ela também é chamada de substituição processual. Então nós também chamamos de substituição processual. Para as provas de legitimidade extraordinária, substituição processual podem ser utilizadas como sinônimos. E além disso, o importante, artigo 6º do CPC, leia, destaque aí no seu material esse artigo 6º. Ele diz o seguinte: como a legitimidade extraordinária é uma situação excepcional, ela só pode ocorrer nas situações descritas em lei. Então, por que o sindicato vai ao Poder Judiciário com legitimidade extraordinária? Porque existe lei afirmando essa possibilidade. O artigo 8º, inciso 3º da Constituição, diz que o sindicato pode realizar essa conduta. Ou seja, legitimidade extraordinária, substituição processual, só nas situações descritas em lei. Fora isso, não há possibilidade de se exercer o direito de ação para buscar interesse, direitos alheios. Ok, pessoal? Então aqui nós terminamos o primeiro bloco das nossas dicas, paramos na dica número 7, daqui a pouquinho voltamos com o restante das dicas de processo civil.